Nós estamos falando esse ano sobre o reino de Deus e nesse mês sobre a natureza do reino. E para que a gente reflita sobre esse tema, eu quero, junto com os irmãos, trabalhar 2 capítulos. É claro que não de forma exaustiva, né? Mas compará-los aí, Mateus 24 e 25. Okay? Então, se você puder ter a Bíblia aí, eu vou fazer uns recortes aí do texto, sem que ele sangre muito, né? Mas tentar aí fazer essa leitura da natureza do reino. Bom, enquanto os irmãos estão chegando lá, né, no texto de Mateus, os nossos irmãos aqui sempre nos ajudando aí, o pessoal da mídia, projetando o texto. Eu quero antes definir, porque a gente acha que às vezes sabe o que significa reino e natureza, mas sempre é bom a gente definir o que está falando. Então, a gente fala a natureza de alguma coisa, nós estamos falando da propriedade, do caráter daquela coisa, o que é aquela coisa, né? Então, a natureza da coisa, o que é a coisa. Então, evidentemente que quando nós vamos falar nesse mês sobre a natureza do reino, nós queremos identificar o que o reino é. E sem aquilo, ele não é, ou não seria o que diz ser, né? Então, o que é natureza? Algo essencial. Do quê? Do reino. O que é o reino? É um estado que tem por autoridade um rei. Ok? Então, a natureza de um reino é o que é, qual é o caráter disso. E para isso, eu quero trabalhar com os irmãos aqui o texto de Mateus 24, eu vou ler o capítulo 24, os versos 4 a 8, e depois eu vou dar um salto aqui, o texto, a unidade é a mesma, o capítulo 25, 34. Então vamos lá, Mateus capítulo 24, verso 4 e 8. Eu já adianto aqui para os irmãos, que o que eu vou ler é contrário ao reino. Eu vou chamar aqui de anti-reino, ok? Então o que é o anti-reino? Mateus 24, verso 4. Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerra, rumores de guerra, mas não tenha medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fome, terremoto, em vários lugares. Tudo isso será o início de dores. Evidente que nós poderíamos continuar lendo aqui, e nós temos mais informações sobre o que é o anti-reino. Agora então vamos para o reino. Mateus 25, capítulo 25, verso 34. Eu vou me valer apenas de 2 versículos. Então o rei, a autoridade, o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Então aqui você tem o contrário do anti-reino. Então, evidente, nós temos um conflito. Antes de nós trabalharmos essas questões aí de anti-reino e reino, eu gostaria junto com os irmãos, refletir na estrutura do texto do Evangelho de Mateus, né? Então, como é que o Mateus, ele prepara, ele elabora, ele confecciona o Evangelho de Mateus? Ele discursa, e quando ele termina um discurso, ele acentua, ele prova o que está dizendo por meio das escrituras, né? Então, ele conta uma história, ele vai provando aquela história, dando validade através do Antigo Testamento. O que o Mateus quer dizer é o quê? É que o Messias prometido do Antigo Testamento se tornou o Cristo da igreja. Então, a promessa se tornou realidade agora. Nós não temos uma promessa messiânica, nós temos uma autoridade real que se encarnou e morreu e pagou o preço pela igreja. E o Mateus, ele coloca 5 discursos. O primeiro discurso em Mateus está no capítulo 5, verso 1 até o 7, 29. Ele relata alguma coisa. Então você tem lá no capítulo 5 ao 7 o sermão da montanha. O segundo discurso, capítulo 9, 35 ao 10, 42, ele vai dizer qual é o caráter, a natureza da missão dos seus discípulos. Então você tem ali o segundo discurso. O terceiro discurso, no capítulo 13, você tem as parábolas do reino. Ele vai ilustrar o que é o reino por meio de contação de história. Caminhando para o final,
no quarto discurso, no capítulo 18, Jesus o Mateus ele insere um outro discurso de Jesus, dizendo que a semelhança dos que seguem a Jesus deve ser como uma criança. Então ele vai caminhando para o final, ele mostra a ética do reino de Deus, no Sermão do Monte, a missão de quem está inserido no reino de Deus, ele faz a ilustração por meio das parábolas, agora o ethos, o comportamento, a ética de quem pertence a esse reino, e agora o gran finale, a natureza do reino, que é esse último discurso, que começa no capítulo 24 e avança para o capítulo 25. Então no capítulo 24, ele vai mostrar, ele vai informar, ele vai dissecar, revelar, tornar explícito o que é o anti-reino. Então primeiro Jesus ele começa mostrando o que o reino não é. O contrário ao reino. Então o reino, o anti-reino o que é? O anti-reino tem o que? A perturbação da natureza, terremoto, você tem guerra, conflito, fome. Ele vai mostrando que falsos profetas apareceriam. E a ilustração é incrível. Ele diz assim, uma das características do falso profeta é como ave de rapina, urubu, né? Na carniça. Quando aparece um urubu, as aves se ajuntam ali na carniça. Cuidado com esse amontoado de gente. Então ele vai descrevendo, né? E aí no capítulo 25 você tem aqui o que é o reino, ok? Então você tem esse discurso aqui. E aí então nós temos o conflito. Evidentemente que do ponto de vista humano, nós temos o que? Uma coisa que é e outra que não é. Nós temos o que? Coisas de natureza diferente que está em conflito. Há um conflito, há um impacto de interesse. O reino é de um jeito, o anti-reino é de outro jeito. Então há um conflito entre os reinos, mas esse conflito é do ponto de vista humano. Do nosso ponto de vista, o anti-reino, ele se mostra poderoso. Do nosso ponto de vista, o anti-reino, ele se mostra agressivo, assustador, amedrontador, perturbador e até invencível. Mas isso é do ponto de vista humano. Do ponto de vista de Deus, não há conflito. Do ponto de vista de Deus, já está dito o final. No final, a igreja vence. No final, a igreja triunfa. Então, o ponto de vista, a maneira de olhar, ela pode nos enganar. Ora, irmãos, basta olhar, basta fazer uma análise superficial, panorâmica, da história da igreja, da mensagem que ela está imbuída, para perceber que a possibilidade de vencer a estrutura montada pelo anti-reino é impossível de ser vencida pela metodologia humana. Mas Jesus disse que o reino prevalece. Então, o conflito, a tensão, o contraste de interesse é da perspectiva, da panorâmica horizontal. Do horizonte, mas na vertical, a igreja vence em nome de Jesus. Já vencemos, é questão de tempo. E isso é interessante, essa ideia de reino e anti-reino, porque o anti-reino, do ponto de vista de Deus, não há uma tensão, não há um conflito, não há uma medição de força. O reino, ele prevalece. Então, o reino de Deus, que está sobre a gerência, sobre a condução, sobre o cuidado daquele que de fato é e nunca deixa de ser, o reino, ou anti-reino, ele é um parasita. Ou seja, ele é um reino que ele vai, a palavra parasitas, né? É a ideia de que a palavra para é o lado de, e citas, a ideia de alimento, de comida. Então o que é um parasita? Parasita é aquele que transita onde tem comida. A parasitagem é alguém que só vai roubar o nutriente de alguém que produz. Então essa é a ideia de parasita. E esse é o reino, é o anti-reino em relação ao reino. E quando nós vamos olhando todo o espectro bíblico, nós vamos vendo que Satanás, a arte de Satanás é nos iludir. E como é que ele faz isso? Ele faz isso imitando a Deus, demonstrando de uma forma enganosa, de uma forma não real,
tentando enganar o nosso sentido, que ele de fato governa soberanamente. Mas de fato nós temos um rei que governa. Então ele é um rei parasita. Isso é interessante, que quando nós vamos vendo os textos bíblicos, principalmente Apocalipse, Satanás, que é o chefe desse anti-reino, ele vai copiando, ele vai imitando o que Deus faz. Por exemplo, o texto diz para nós, de Gênesis a Apocalipse, que há um único reino, há um único Deus, e ele governa soberanamente. A ideia de soberania, ela exclui qualquer outro participante. Aliás, a ideia de Deus exclui completamente a possibilidade de um segundo Deus. Se existe dois deuses, há conflito, e nenhum é. Por isso que a ideia de Deus, há um único Deus. Se há outro, nenhum deles é, porque é uma medição de força. Não há único Deus, há único Criador. A esse Deus nós rendemos glória, louvor e domínio para todo sempre. Então Deus diz, eu reino. Satanás, de forma ilusória, quer nos fazer acreditar que ele também tem um reino. Ou seja, ele imita, ele tenta engendrar, arquitetar um reino como se ele existisse. É uma imitação. Isso fica claro quando nós vemos que Deus se revela por meio da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Pai é Deus, Filho é Deus, Espírito é Deus. Mas o Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai. Então é um mistério. É óbvio que não há possibilidade humana de entender isso. Nós estendemos as mãos vazias e aprendemos pela fé. O único Deus se revela por forma da Trindade. Nós cremos no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. Quando você lê o texto de Apocalipse, Satanás também inventa para imitar Deus uma trindade: a besta, o anticristo e o falso profeta. Então você vai percebendo que Satanás vai imitando o que Deus é. Por exemplo, você vai encontrar também em alguns textos, principalmente em Apocalipse 7, 14, que Deus sela com o Espírito Santo aqueles que são teus. Como diz Paulo, o selo é uma marca de propriedade. Você é meu. É evidente que esse selo, ele não é visível, detectável a olho nu. Ele é percebido por meio do comportamento, do ethos, da ética daqueles que pertencem ao reino. Não há uma marca física, mas nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Quando você lê o texto, Satanás, para imitar Deus, ele também sela os seus com o número 666. Não vamos discutir essa questão agora, o fato é só da imitação. E são vários exemplos que Satanás ele vai imitando. Deus faz uma coisa, ele faz outra coisa, que tudo na permissão do reino, do Senhor do reino, que é o absoluto, né? E toda essa enganação, ela é por enquanto. Há um momento marcado na história de Deus, da eternidade, que esse reino é defenestrado, ele não apavora mais. Será o reino onde nós receberemos um corpo transformado e viveremos diante do Senhor para a eternidade e eternidade. Bom, então nós temos aqui as características do antirreino e do reino. O reino é soberano do ponto de vista de Deus, e é o que vale. Se nós não tivermos a compreensão e aprender pela fé como Deus enxerga o reino, essa tensão ilusória e enganosa, ela vai nos fazer frear. Ela ergue um broquel e nós não avançamos de medo daquele que nos assusta. Mas é igual aquela história do bicho papão quando criança. E eu lembro que alguém dizia, o bicho papão está debaixo da tua cama. Eu olhava para ver se era verdade, não tinha nada. Assim é o antirreino, ele só quer nos assustar. Mas quando nós olhamos para o Senhor, o medo é lançado fora, como diz João. Então você tem esse conflito, né? E o que eu li aqui, esse conflito, como é que ele se dá? No capítulo 24, nós temos o que? As características do antirreino. E quais são? Caos. A ideia de caos é contrário ao cosmo. É o que se desorganizou. O antirreino, ele é caótico. O antirreino, ele é desorganizado, ele é apavorante. O antirreino, ele tem miséria, catástrofe. No reino,
capítulo 25, nós temos fé, esperança e amor. Ou seja, os antídotos preparados por Deus para nós vencermos o antirreino, que é de caos, é a fé. Da miséria é a esperança. Da catástrofe é o amor. No antirreino nós temos a fome e a sede, dois elementos importantes para a manutenção da vida. No reino, Jesus diz para repartir o pão e a água. No antirreino nós temos cárcere e prisão. No reino nós temos consolação e libertação. No antirreino, do capítulo 24, nós temos disputa e abandono. No reino, nós temos misericórdia e aconchego. No capítulo 24, no antirreino, nós temos guerra, rumores de guerra. E rumor de guerra pode ser tão mais angustiante do que a própria guerra. A guerra psicológica, ela é pior do que a própria guerra. Vamos invadir, meu Deus, quando será? Esse tipo de guerra psicológica, ela é terrível. E no antirreino nós temos que guerra e rumores de guerra. Mas no capítulo 25, no reino, nós temos paz com Deus e segurança. No antirreino nós temos má religião, nós temos religiosidade. Mas no reino temos o evangelho das boas novas. No antirreino nós temos malditos, mas no reino temos benditos do meu Pai. Então você tem as características, a natureza de um reino e de outro. E interessante que nesses discursos que o Mateus nos apresenta, imediatamente depois do segundo discurso, que é a missão dos 12, Jesus ele vai dizer que ele veio para desfazer as obras do adversário, no campo do adversário, para mostrar que ele assusta, mas ele nada é. Então Jesus propõe, ele veio desfazer as obras do diabo no cenário do antirreino, para implantar o reino aqui por meio da igreja. Jesus diz: vão, façam discípulos, preguem as obras para desfazer o antirreino. Ora, irmãos, olhando do ponto de vista humano, desfazer essa confusão, desfazer esse reino que Satanás, do antirreino, ele propõe, é uma missão absurdamente impossível. Irmãos, para nós realizarmos qualquer evento na igreja, a gente tem que contar com a participação voluntária, com a oferta dos irmãos, boa vontade, Senhor orando, Senhor tem misericórdia. Mas o antirreino, quando quer fazer qualquer evento, eles têm o poder do Estado, o dinheiro do Estado, eles montam o que quer, a hora que quer. Qualquer show aí de qualquer artista desconhecido, você tem estruturas fenomenais. E os irmãos que estão aqui há muito mais tempo, sabem que para chegar numa estrutura mais ou menos como a gente tem aqui, mais ou menos com todo respeito, né? Se tu não sabe o que aconteceu para chegar aqui, é sacrifício, irmãos. É dízimo e oferta dos irmãos. É fazer a conta lá para ver se vai dar certo e fechar. Então nós temos projetos que para sair do papel é difícil. O antirreino, ele tem o quê? A estrutura do mundo. É impossível você vencer. Vai em qualquer cinema, a estrutura, o conforto que eles têm lá. A igreja não pode vencer desse ponto de vista. Não tem como. E Jesus ele diz: não olhem para o antirreino com a perspectiva humana, porque ela vai te assustar e vai parasitar também esse entusiasmo da graça. Olhe para o antirreino, onde eu envio cada um de vocês como ovelhas entre lobos. Não se deixe enganar. Eu vou enviar vocês para um mundo que assusta, que é tenebroso, é o vale da sombra da morte. A ideia de vale da sombra da morte é quando alguém precisa ir de um lugar ao outro e tem um atalho. Meu avô chamava de picada. Passava no meio do mato e tem buraco, tem mato, né? A luz lúgubre, a pouca luz, você precisa passar rápido e ser esperto, porque você não sabe que bicho que vai sair das tocas. Então essa é a ideia de andar pelo vale da sombra da morte. Você está andando no lugar, pode aparecer qualquer tipo de bicho te atacar a qualquer momento.
É isso que o salmista quer dizer, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então, irmãos, é melhor andar pelo vale da sombra da morte, do antirreino, mandado pelo Senhor do reino, do que andar sozinho no antirreino sem Deus. É melhor andar pelo vale da sombra da morte com Jesus do que em pastos verdejantes sem Ele. Porque ainda que o antirreino ele se mostre tenebroso, nós sabemos que o Senhor da vida é que nos conduz. E se Ele diz, vão, façam discípulos, desfaçam as obras do antirreino, é Ele que se garante, é Ele que dá o resultado final. Então vão para o meio do antirreino e levem a mensagem do reino. Interessante que entre o capítulo 24 e 25, antes, a revelação de quem é o reino e o antirreino, Jesus conta 3 parábolas. E é claro que nada na Bíblia está colocado de qualquer jeito. Ora, se ele está descrevendo o antirreino, é isso aqui, ó. Tem fome, tem guerra, tem isso, tem aquilo, e o reino é assim. No meio, o recheio disso, tem 3 parábolas. Jesus não conta uma história por acaso, então Ele quer nos dizer alguma coisa sobre isso daqui. A primeira parábola está ainda no capítulo 24, verso 45. É a parábola do servo infiel. Então ele vai mostrar que existe o servo infiel. Portanto, verso 45 do capítulo 24. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos de sua casa, para lhes dar alimento no tempo devido? Então ele está dizendo assim, ó, no conflito entre reino e antirreino, eu vou colocar servos fiéis. Pessoas que vão gerenciar essa coisa toda aqui. E ele vai mostrar que existem servos infiéis também. Essa é a ideia da parábola. Então a primeira parábola do servo infiel, Jesus vai mostrar que o servo fiel e sensato, que tem sensatez, ele abre a despensa e compartilha a palavra com graça. O servo fiel, ele recebe do Senhor algo para cuidar e para administrar, e ele cuida com a fidelidade. Ele abre a sua despensa e distribui pão. Ele distribui o alimento, mas é evidente que esse alimento não é só o alimento, o pão e a água que sustenta o físico. É isso que Jesus vai nos mostrar, por exemplo, em várias ocasiões, mas por exemplo em João, quando numa crise econômica terrível por conta da religião montada em Israel e por conta do Império Romano, as taxas de imposto exacerbadas, altíssimas, o povo não tem dinheiro para comprar pão, e aparece lá um sujeito multiplicando o pão. Jesus multiplica os pães e eles comem. E Jesus diz assim, vocês vêm após mim, é por conta do pão que eu multiplico, eu sei que é por isso. E aí ele conclui o milagre dizendo assim, ó, mas saiba de uma coisa, eu sou o pão da vida, quem comer de mim, a fome da alma ela é satisfeita. Portanto, o milagre da multiplicação dos pães não deve ficar no milagre, mas na consequência. Você comeu um pão e volta a ter fome, mas quem comer desse pão nunca mais terá fome. Ele abre os olhos do cego e diz, eu sou a luz do mundo. Ele ressuscita o morto e diz, eu sou a ressurreição e a vida. Mostrando que não importa se você tombar no campo de batalha, no conflito contra o antirreino, no último dia ele te ressuscita com o corpo transformado, porque ele disse, aqueles que o Pai me deu, de maneira nenhuma será perdido. O reino vence. O servo fiel, ele abre a sua despensa e distribui a palavra e a graça. Mas nessa mesma parábola aparece o servo mau, que representa o antirreino. O servo mau nessa parábola, ele espanca e abusa dos conservos. Em seguida, nós temos a parábola das 10 virgens. É evidente que a parábola ela fala do Espírito Santo, mas nós temos também a característica
de quem está no reino e de quem está no antirreino. As servas do reino aguardam o noivo com reserva suficiente de fé, amor e esperança. Elas não estão preocupadas com a hora da chegada do noivo, mas estão dispostas a servi-lo, prontas a recebê-lo quando ele chegar. E enquanto ele não vem, elas estão cheias do óleo, da graça, porque elas estão representando o reino de Deus. Mas contrário, você tem as servas do antirreino, são negligentes e despreocupadas. Então você percebe que a descrição do antirreino e do reino, Jesus ele ilustra com essas duas parábolas e uma terceira, que é a parábola dos talentos. Na parábola dos talentos, você tem os servos do reino. Eles usam os talentos que Deus deu, a vida, a inteligência, multiplica o que Deus deu em favor do reino. Mas em contrapartida, os servos do antirreino é tíbio, é preguiçoso, é covarde e enterra. Então você percebe que ele anuncia, ó, o antirreino é assim, e o reino é assim, e ele ilustra com essas três parábolas. Interessante que a conclusão dessas três parábolas, elas são semelhantes. É a mesma conclusão mostrando, essas três histórias, ela tem a mesma aplicação moral e prática. Quais são? A parábola do servo fiel e infiel, ela termina no capítulo 24, 51, dizendo assim: e ele punirá severamente e lhe dará um lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Quando você termina de ler a segunda parábola, a parábola das 10 virgens, a conclusão é a mesma. Capítulo 25, 30, lancem fora o servo inútil, 25, 11, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não os conheço. E a terceira, aí sim, a parábola dos talentos, a conclusão é a mesma. Lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. O texto vai nos mostrando, a partir do didatismo de Jesus, que é mestre por excelência, mostrando que aqueles que estão no outro reino, no antirreino, o final também está claro, explícito, inequivocamente haverá prejuízo eterno para aqueles que ainda estão militando no antirreino. Mas ainda é tempo, mas ainda é época, mas ainda é momento de passar para o reino. E só tem um jeito de passar pelo reino: nascendo de novo, crendo no poder da graça, na transformação do evangelho, na regeneração pelo poder da palavra de Deus. Jesus conclui tudo isso, capítulo 24, antirreino, parábolas mostrando cada uma daqueles que são servos infiéis, as imprudentes e aqueles que enterram os talentos, que haverá perdição eterna. E no capítulo 25, onde ele acaba todo esse discurso, no verso 41, ele vai dizer qual é o fim do gerente do antirreino e todos os seus asseclas, de todos aqueles que têm comunhão, que coadunam com a proposta do antirreino. E o texto diz, de forma eloquente, explícita, no ribombar para que todos ouçam: haverá um dia marcado em que todos que pertencem a Satanás, que o seguem, que terão uma perdição eterna. O texto diz, 24, 41, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então você percebe que o inferno não é o parque de diversão de Satanás. O inferno é o pior lugar que se pode imaginar. É um lugar tão terrível que o próprio príncipe das trevas sofrerá de eternidade a eternidade a eternidade. Aquela ideia
mitológica, medieval, de que o inferno é um tacho quente e Satanás está com um tridente. Vai lá, agora você vai ver. Não é bíblica, não existe isso na Bíblia. O texto diz que nesse lugar de tormento haverá sofrimento eterno, inclusive para Satanás, e o inferno preparado para o diabo e os seus anjos e os seus asseclas. Portanto, irmãos, na eternidade que virá, não haverá perturbação de inimigo, não haverá o antirreino, porque o Senhor governará perpétua e eternamente. O texto caminha para o final, para a conclusão, e mostrando, quando você compara os dois reinos, a tua conclusão, ela só pode ser uma. Mas é claro que não é você que pode concluir que você erraria a conclusão, porque as nossas percepções nos levam ao engano, inclusive por conta da sedução e do medo proposto pelo gerente do antirreino. Quem pode concluir é o próprio Senhor. E a partir da contação desse quinto discurso, ele vai para a cruz. E você humanamente olharia e fala assim: esse aí que vai vencer? Ele vai ser humilhado, cuspido, xingado. Ele vai morrer nu, envergonhado. Na antessala da crucificação, Jesus vai se parecer com uma massa de carne moída, de tanto que ele apanha. O Isaías, no capítulo 52, 53, ele vai dizer que puxaram-lhe a barba. A Deus agradou o moê-lo. E quando você, depois do último discurso, você continua lendo o texto, há uma conspiração de religiosos. Espera um pouquinho. Aquele que é o Senhor do reino, ele está se deixando, ou ele não teve o domínio da situação, e líderzinhos religiosos da Palestina conspiraram e o prenderam? É impossível esse negócio dar certo. É impossível aquele que aconselha que no fim dá tudo certo, ele ser humilhado a tal monta. E aí ele é preso, humilhado e crucificado. Mas quando ele ressurge, ele mostra que essa é a natureza do reino de Deus. Ele veio para morrer a minha morte, pagar a minha dívida, para que eu com confiança vá para o antirreino, invada os becos e os valados e desfaça as obras das trevas. Por quê? Porque se ele venceu, eu venço na carona dele, eu venço com ele, na sombra dele. Porque se ele venceu a morte, não há poder que possa parar. A conclusão então é simples. Por enquanto, o reino de Deus ele é absoluto. Do ponto de vista humano, ele tem atenção e ele é parasita. Do ponto de vista de Deus, não. Por enquanto, vivemos no reino do caos. É isso que lemos em Mateus 24. Vivemos no que é e não no que será. Convivemos com os terremotos, fomes, guerras e má religião. Por algum tempo ainda conviveremos perplexos com a brutalidade da morte, pasmado com os motivos fúteis das guerras e assombrados com as autoridades que promovem a miséria. Irmãos, eu sinto muito, mas desse lado da eternidade as coisas não vão melhorar. No mundo tereis aflição. E Jesus disse: toma sua cruz e caminha. Nós oramos para suportar as aflições. Você pode e vai vencer uma ou outra. Algumas a gente vai aprendendo a lidar. E depois que você vence uma, vem outra pior. Não se deixe enganar, irmãos. A gente quer, com um torpor emocional, a gente fala: tá tudo resolvido. Você sabe que depois chega de novo. Acontece de novo. As coisas, elas serão assim. Desse lado da eternidade, vamos conviver com a má religião, com a guerra psicológica, com a fome. Motivos fúteis de guerra, assombrados com as autoridades que promovem, financiam a miséria. Contudo, sem negar o que é agora
Nós não estamos fugindo da realidade. O Evangelho não é uma proposta emocional, psicológica. Mentaliza como um torpor emocional, anestesiado. Não vai doer. Irmãos, dói, aflige, tem angústia. Contudo, sem negar que agora é caos, cada crente é desafiado a viver na perspectiva do que será. Jesus diz, o antirreino, ele propõe isso. Você vai viver no antirreino, mas de outro jeito. Por isso que, apesar da miséria profetizada em Mateus 24, lemos em Mateus 25, que não devemos ficar com os braços cruzados diante da necessidade humana. No caos de Mateus 24, está profetizado a fome, mas em Mateus 25, somos desafiados a dar o pão e a água. Em Mateus 24, está profetizado a miséria e o abandono, mas em Mateus 25, somos desafiados a oferecer um teto e a esperança. Em Mateus 24, está profetizado os cárceres, mas em Mateus 25, somos desafiados a abrir as portas. Em Mateus 24, lemos que a vida acontece no cenário do antirreino, mas em Mateus 25, somos desafiados a viver na perspectiva do reino de Deus que virá. Portanto, irmãos, diante da perspectiva do reino que ainda virá na plenitude, eu desafio a você, com fé, a tomar os elementos da ceia e pensar que a promessa de que o reino de Deus virá na plenitude, ela não está mofada num canto qualquer. Deus não prometeu e desistiu da tua promessa. Deus não disse o que haveria de ser para depois desistir do que queria que fosse. Deus prometeu na eternidade e cumprirá no tempo aquilo que Ele decidiu. Quando decidiu na eternidade, Deus já via a igreja triunfante, sofredora por um tempo, mas triunfante no ocaso da história, no término da história. Quando Deus decidiu que passaríamos pelo vale da sombra da morte, Ele não ficou no comodismo da eternidade, mas invadiu a história, para viver a história na carne como nós vivemos. É por isso que Hebreus diz que nós não temos um sumo sacerdote que não saiba o que é a nossa dor. Deus sofreu como nós sofremos na carne, na pessoa do Filho. E no evento do Éden, quando Deus estabeleceu a organização de um lugar funcional e relacional, e se propôs estar em comunhão íntima conosco, e disse, não tome daquilo, da árvore do jardim, daquela árvore específica. Num ato de desobediência, o primeiro casal confiou na proposta da antiga serpente, do chefe do antirreino, estendeu a mão, tomou e comeu. O ato de desobediência do primeiro casal trouxe as consequências nefastas, tenebrosas e angustiantes do antirreino. Mas Deus não deixou o homem, não lançou o homem à sua própria sorte. O ser ofendido prometeu um Salvador. E nós sabemos como isso aconteceu, e no tempo exato, na plenitude do tempo, sob a lei, nascido de mulher, Deus enviou seu Filho. E Ele viveu a vida que nós vivemos, na intensidade que vivemos, nas angústias que vivemos, até enfrentar a morte. Mas antes da morte, Ele relembrou a cena que nos trouxe a maldição, e Ele repetiu a fala. No jardim do Éden, o homem estendeu a mão, tomou e comeu para a morte e maldição. Mas reunidos na mesa da graça, aos pés do Salvador, o próprio Jesus repetindo, Ele disse, o mesmo ato agora é para a bênção. Estendam a mão, toma e come, porque agora tomar e comer é para a bênção. Portanto, o primeiro casal acreditou no engano da antiga serpente, e nós sofremos o que sofremos.
E agora eu convido você para, com fé, tomar os elementos da ceia e repetir o gesto, mas agora crendo que não é para maldição, mas para salvação, para alegria, para o avanço do reino. Tome com fé os elementos e coma do pão e beba do vinho, para celebrar o reino que vence, a vida que vive, a eternidade que vem. Façamos isso em memória daquele que pagou a nossa dívida, em nome de Jesus. Comamos e bebamos todos em celebração do reino que vence, do reino que desfaz o antirreino, do Senhor do reino que pisou a cabeça da grande serpente. Comamos todos com alegria e fé, em nome de Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus.